Boa noite a todos. Dou por aberto o trabalho de hoje. Pergunto ao primeiro secretário se é número legal. É um número legal, presidente. Peço à vereadora Maria Ribeiro faça a leitura do trecho da Bíblia Sagrada. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, funcionários e assessores, boa noite. As espigas colhidas em dia de sábado. Em dia de sábado, Jesus atravessava as plantações e seus discípulos iam colhendo as espigas de trigo e as debulhavam nas mãos e comiam. Alguns dos fariseus lhes diziam: por que fazeis o que não é permitido no sábado? Jesus respondeu: acaso não tendes lido o que fez Davi? Quando teve fome, ele e seus companheiros, como entrou na casa de Deus e tomou os pães da proposição e deles comeu e deu de comer aos seus companheiros, se bem que só os sacerdotes eram permitidos comê-los. E ajuntou e disse: o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra do Senhor. Peço ao primeiro secretário faça a leitura da ata da reunião anterior. Ata da sessão ordinária realizada no dia 31 de maio de 2023. Aos 31 dias do mês de maio de 2023, no Salão Nobre Vereador José Francisco Xavier, nessa cidade com o Comendador Levi Gasparian, realizou-se sessão ordinária com início às 18 horas e 30 minutos. Havendo o número legal, o senhor presidente deu por aberto os trabalhos, passando-se a leitura de trecho da Bíblia Sagrada. Em seguida, na ausência do vereador Nilton de Oliveira, primeiro secretário, o senhor presidente solicitou ao vereador Tiago Inês de Paulo, segundo secretário, que realizasse a leitura da ata da sessão anterior, que não havendo quem quisesse falar a respeito, foi aprovado por unanimidade. Prosseguindo, passou-se a leitura do expediente, que constou do processo número 36 de 2023, projeto de decreto legislativo número 6 de 2023, de autoria do vereador Leonardo Francisco, que concede o título de mérito legislativo ao senhor Júlio Rocha, de processo número 37 de 2023, projeto de decreto legislativo número 7 de 2023, de autoria do vereador José Fernando Schaefer, que concede o título de mérito legislativo ao senhor Rafael Camilo de Souza Leles, de processo número 38 de 2023, processo de decreto legislativo número 8 de 2023, de autoria do vereador Leonardo Francisco, que concede o título de cidadão gaspariense ao senhor Tiago Pampulha, de requerimento número 15 de 2023, de requerimento número 16 de 2023, de requerimento número 17 de 2023 e indicação número 24 de 2023. Na sequência, passou-se as pequenas comunicações, como não havia oradores inscritos para as pequenas comunicações, passou-se a análise do requerimento número 15, 16 e 17 de 2023, nos quais foram solicitadas apreciações em regime de urgência especial dos processos número 36, 37 e 38 de 2023, respectivamente. O senhor presidente colocou o pedido de urgência especial em discussão. Não havendo quem quisesse falar a respeito, o senhor presidente colocou os requerimentos 15, 16 e 17 em votação, sendo os mesmos aprovados por unanimidade. O senhor presidente, então, declarou que os processos número 36, 37 e 38 de 2023 passariam a constar na ordem do dia, e na sequência suspendeu a sessão para que as comissões permanentes elaborassem os pareceres. Reiniciada a sessão, passou-se a ordem do dia com a apreciação do processo número 31, decreto legislativo número 4 de 2023, de autoria do vereador Hamilton Mendes Henrique, que concede o título de cidadão gaspariense ao senhor Carlos Alberto Barbosa. Após a leitura dos pareceres das comissões permanentes e redação e da ementa do projeto de decreto legislativo número 4 de 2023, foram os mesmos colocados em votação e aprovados por unanimidade. Prosseguindo, foi apreciado o processo número 36, projeto de decreto legislativo número 6 de 2023, de autoria do vereador Leonardo Francisco, que concede o título de mérito legislativo ao senhor Júlio Rocha. Após a leitura do parecer da Comissão Permanente de Justiça e Redação e da ementa do projeto de decreto legislativo número 6 de 2023, foram os mesmos colocados em votação e aprovados por unanimidade. Continuando os trabalhos, passou-se a análise do processo número 37 de 2023, projeto de decreto legislativo número 7 de 2023, de autoria do vereador José Fernando Schaefer, que concede o título de mérito legislativo ao senhor Rafael Camilo de Souza Leles. Após a leitura do parecer da Comissão Permanente de Justiça e Redação
e da ementa do projeto de decreto legislativo número 7 de 2023 foram os mesmos colocados em votação e aprovados por unanimidade. Na sequência, foi apreciado o processo número 38 de 2023, projeto de decreto legislativo número 8 de 2023, de autoria do vereador Leonardo Francisco, que concede o título de cidadão gaspariense ao senhor Tiago Pampolho. Após a leitura do parecer da Comissão Permanente de Justiça e Redação e da ementa do projeto de decreto legislativo número 8 de 2023, foram os mesmos colocados em votação e aprovados por unanimidade. Em seguida, como não haviam mais matérias a serem apreciadas na ordem do dia, o senhor presidente então colocou a indicação número 24 em votação, sendo a mesma aprovada por unanimidade. Na sequência, o senhor presidente solicitou aos pares que ainda não tinham entregado na Secretaria da Casa os nomes de seus homenageados com os títulos honoríficos que o fizessem o mais breve possível. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente registrou a presença do vereador José Fernando Schaefer, Tiago Inês de Paula, Leonardo Francisco, Hamilton Mendes Henrique, Sérgio Nepomuceno de Souza e Tiago Federico Maia, e da vereadora Maria Aparecida Ribeiro. Encerrando a sessão, dos trabalhos lavrou-se a presenteada que vai por mim, primeiro secretário da Tarde assinado, comendador Levi Gasparian, 31 de maio de 2023. Lida a ata, coloca em discussão. Não há quem queira falar a respeito, coloque em votação. O vereador que for a favor permaneça sentado, for contrário, fique de pé. Aprovado pelos vereadores presentes. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do expediente. Expediente consta de projeto de decreto legislativo número 9 de 2023. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Comendador Levi Gasparian, apresento para apreciação do outro plenário o seguinte projeto de decreto legislativo. Concede a comenda Barão do Piabanha ao excelentíssimo senhor Rodrigo da Silva Barcelar. Artigo 1º. Fica concedido na forma que dispõe a resolução número 74 de 11 de maio de 2009, a comenda Barão do Piabanha ao excelentíssimo senhor Rodrigo da Silva Barcelar. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. Rodrigo da Silva Barcelar, mais conhecido como Rodrigo Barcelar, do PL, é atual presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, eleito no dia 2 de janeiro de 2023. O homenageado nasceu em Campo dos Goitacazes no dia 5 de abril de 1980. É advogado e possui MBA em Gestão Pública, pós-graduado em Direito Constitucional e pós-graduado em Prática de Direito Administrativo Avançado. É filho de Marcos Barcelar, ex-vereador em Campos por 3 mandatos. Começou na política aos 14 anos, quando fez parte do Grêmio Estudantil do Liceu de Humanidade de Campos. Aos 17 anos, já como aluno do curso do Direito da Universidade Estácio de Sá, foi presidente do Diretório Acadêmico. Foi assessor da Secretaria-Geral de Planejamento do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, TCE, entre 2007 e 2009. Já entre os anos de 2009 e 2011, foi presidente da Fundação Estadual do Norte Fluminense, FENORTE. Em 16 de agosto de 2018, Rodrigo Barcelar lançou sua primeira candidatura a deputado estadual pelo Solidariedade, sendo eleito com 26.135 votos. Ele também foi líder da bancada do partido na Alerj. Atuou como presidente da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas e vice-presidente das Comissões de Constituição e Justiça, CCJ, e Orçamento. Também foi suplente da Comissão de Minas e Energia. Em 28 de maio de 2021, Rodrigo Barcelar foi nomeado pelo governador Cláudio Castro, PL, para assumir a Secretaria de Estado de Governo do Rio de Janeiro, assumindo a pasta no lugar de André Lazzaroni. A Secretaria de Governo, além de ser uma das principais pastas da administração estadual, também é responsável por diversos programas de governo, como Segurança Presente, Operação Lei Seca, RJ para Todos, entre outros. Durante a gestão de Rodrigo Barcelar, na Secretaria de Governo foi anunciado o início da licitação para a aquisição de 400 veículos para o programa Segurança Presente, que atendeu pelo menos 3 novas cidades. Também durante sua gestão foi criado o programa RJ para Todos, que visa contribuir com o desenvolvimento econômico e social do Estado. A iniciativa concede assistência à população mais vulnerável em situação de rua, promovendo acesso aos direitos como documentação básica, reinserção familiar, inclusão ao mercado de trabalho e
acolhimento social. Inicialmente, o programa possui núcleos volantes de atendimento em 12 municípios que apresentam maior índice de desenvolvimento humano, IDH, das regiões metropolitana, serrana, norte e Baixada Fluminense, e funciona todos os dias da semana com assistentes sociais, que fazem um acolhimento às pessoas em situação de rua, e com educação sociais, que realizam semanalmente mutirões de serviços para atender às demandas da população. Rodrigo Bacelar é autor e coautor de diversas leis na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Entre elas, o que beneficiou servidores da Universidade Estadual Fluminense Darcy Ribeiro, UENF, que passaram a ter direito a auxílio saúde e auxílio educação. É o que dispõe a Lei número 9.450 de 2021, de autoria do deputado Rodrigo Bacelar e sancionada pelo governador Cláudio Castro. A medida alterou a Lei 4.800 de 2006, que reestruturou os cargos da universidade. Atualmente, a medida prevê a concessão de auxílio creche para servidores que tiverem filhos ou dependentes legais até 6 anos. Com a mudança, a concessão do auxílio educação fica prevista para todos os funcionários que comprovadamente tiverem filhos dependentes legais, sem limite de idade. Já o auxílio saúde será concedido a título indenizatório a todos os servidores ativos e inativos do quadro permanente de pessoal. Os valores dos auxílios deverão ser fixados pelo reitor da UENF. Outra lei de autoria do deputado foi o que autorizou hospitais, clínicas e demais unidades de saúde pública e privada do Estado do Rio de Janeiro a realizarem testes do bracinho em crianças a partir de 3 anos durante as consultas pediátricas. É o que determina a Lei número 9.206 de 2021, de autoria do deputado Rodrigo Bacelar e sancionada pelo governador Cláudio Castro. Comendador Levi Gasparian, 5 de junho de 2023, José Fernando Schaeffer, vereador. Projeto de Decreto Legislativo número 10 de 2023. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Comendador Levi Gasparian, apresento para apreciação do outro plenário o seguinte projeto de decreto legislativo. Concede o título de cidadão gaspariense ao senhor Rodrigo Luiz Rocha Mendes. Artigo 1º. Fica concedido na forma... Fica concedido na forma que dispõe a resolução número 74 de 11 de maio de 2009, o título de cidadão gaspariense ao senhor Ricardo Luiz Rocha Mendes. Artigo 2º. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. Ricardo Luiz Rocha Mendes nasceu em Trezis no dia 10 de janeiro de 1980 e é filho de Jorge Messias Mendes e Valnir Magalhães da Rocha. Saiu de Paraíba do Sul aos 13 anos para morar com o pai na fazenda Santa Isabel, em Monte Serra, de onde não mais saiu. Assim que chegou a Levi Gasparian, conheceu Natália de Carvalho Tarcitano, com quem se casou mais tarde e teve 2 filhos, João Pedro Tarcitano Mendes, que atualmente cursa zootecnia em Viçosa, e Ana Júlia Tarcitano Mendes, de 13 anos, que cursa o ensino fundamental. Ricardo Luiz Rocha Mendes é um produtor rural que trabalha com gado de leite e de corte e com verduras. Adquiriu recentemente um sítio em Paraibuna e sua intenção é permanecer o restante de sua vida em Levi Gasparian, lugar que aprendeu a amar. Irmão do ex-vereador Jorge Luiz Rocha Mendes, o homenageado participa ativamente da política do município e contribui com o seu trabalho para o desenvolvimento de Levi Gasparian, o que o torna merecedor da honraria. Comendador Levi Gasparian, 5 de junho de 2023, Thiago Inês de Paulo, vereador. Projeto de Decreto Legislativo número 11 de 2023.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Comendador Olívio Gasparian, apresento para apreciação do outro plenário o seguinte projeto de decreto legislativo. Concede o título de mérito legislativo à senhora Patrícia Ferreira Gouveia. Artigo 1º. Fica concedido na forma que dispõe a resolução número 74 de 11 de maio de 2009, o título de mérito legislativo à senhora Patrícia Ferreira Gouveia. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. A homenageada, nascida no dia 21 de maio de 1982, é filha de Devanir Pereira da Silva, in memoriam, e de Marli Ferreira Gouveia, in memoriam. Patrícia Ferreira Gouveia é casada com Paulo Roberto, mãe de Caio Luiz e avó de Nicole Gouveia. Atualmente reside na Estrada União Indústria, quilômetro 131, residência número 144. Servidora pública da Prefeitura há 22 anos. A homenageada ocupa o cargo de auxiliar de serviços gerais e procura sempre desempenhar com carinho e dedicação suas funções. Comendador Olívio Gasparian, 5 de junho de 2023, Thiago Inês de Paulo, vereador. Projeto de Decreto Legislativo número 12 de 2023. Excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Comendador Olívio Gasparian, apresento para apreciação do outro plenário o seguinte projeto de decreto legislativo. Concede o título de mérito legislativo à senhora Viviana da Silva Baptista. Artigo 1º. Fica concedido na forma que dispõe a resolução número 74 de 11 de maio de 2009, o título de mérito legislativo à senhora Viviana da Silva Baptista. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. Nascida em Paraíba do Sul, filha de mãe solteira e doméstica, estudou em escolas públicas, vindo a formar-se professora em 1993. Em 1994, ingressou no magistério gaspariense, indo atuar na antiga escola Lia Gucci, no bairro Gulf, e em 2002 efetuou um novo concurso, obtendo mais uma matrícula como professora municipal. É mãe de um adolescente, estudante na escola onde é atualmente diretora, que é a maior da rede municipal, o São João Batista, onde presta relevantes trabalhos, pelo que faz jus ao reconhecimento público. Comendador Olívio Gasparian, 5 de junho de 2023, Sérgio Nepomuceno de Souza, vereador. Passando aí as pequenas comunicações, como não há nenhum orador inscrito, lembrando aí os nobres colegas que ainda não trouxeram o nome dos homenageados, fazer o quanto antes. Então, como não há mais nada tratado, eu por encerrar o trabalho de hoje, agradecendo a presença de todos e até a próxima sessão, se Deus permitir. Só lembrar que quarta-feira esses projetos de decreto legislativo serão colocados, todos eles, em votação. Quer adiantar o feriado?